Mas fechou a janela, esquece, pô. Isso aí só é pro meio do ano agora. Tem mais o que fazer. Olha como é que foi a movimentação aqui do nosso Fabinho, realmente demonstrando ali sua preocupação com a janela corintiana. Ó. Corinthians vai para o último dia de janela, transferência sem grandes movimentações. O Corinthians não vai movimentar nada. Movimentou nada. A única movimentação que a gente teve foi saída. Chegada nenhuma. A janela de transferência para contratações de jogadores que participaram dos estaduais se encerrou às 19 horas de hoje. Até o momento, o Corinthians realizou apenas uma contratação na temporada e tem adotado uma estratégia discreta no mercado. Rapaz, a última vez que eu vi, ah, digamos assim, apesar das reclamações pontuais que acontecem em momentos de derrota, em momentos de não ter um grande resultado em algum jogo, e pelas carências que nós temos, eu acho que o corintiano tá meio dentro da perspectiva do momento delicado financeiro. Eu acho que a única vez que eu vi tamanha compreensão foi na época do Duílio Monteiro Alves, no seu primeiro ano de mandato, no ano de 2021. O Corinthians, nos primeiros 8 meses, inclusive, havia uma pressão. A compreensão que eu falo é muito mais pela torcida do que pela imprensa. Até pela imprensa dessa vez. Mas à época, em 21, o Duílio Monteiro Alves disse que enxugar ia fazer austeridade fiscal, ia fazer os escarcéu ali, ia fazer uma modificação completa na estrutura financeira corintiana. E realmente, nos primeiros 8 meses, e era contadinho. A imprensa falava assim, ó, Corinthians não faz contratação, o Corinthians não fez contratação. A única contratação do Corinthians nem foi uma contratação, é o retorno do João Vitor, que estava emprestado ao Atlético Goianiense. Foi a única contratação em 2021, que foi no primeiro semestre, né? E batia um recorde, virou um negócio assim surreal. O Corinthians não tinha nenhuma contratação, mas era a pressão da imprensa e a pressão da torcida. Mas o discurso do Duílio Monteiro Alves era consistente, já que ele dizia, olha, a gente está sem dinheiro, não podemos contratar nesse momento e vamos enxugar a máquina. Beleza, todo mundo abraçou a ideia até o meio do ano. E aí, ali por volta do mês 7, começou a vir os medalhões, né? Os quatro cavaleiros, né? Chegaram, né? Chegamos com o Juliano, depois o Renato, depois o William, aí foi chegando no Roger Guedes e depois ainda teve o Paulinho no finalzinho. Mas eu acho que nesse momento o Corinthians tem a movimentação correta da temporada, porque já fez o aporte no ano passado, e você tem uma perspectiva mais curta no meio do ano para as carências, porque vai acontecer. Tem carências no elenco, sim, e vai precisar fazer contratação, sim, pô. Natural. Segundo semestre, era natural. Já testou o elenco todo, não testou? Treinou 6 meses, tudo bonitinho. Hora de saber quem é que vai ficar, quem é que vai sair. Já saíram alguns jogadores e o Corinthians agora tem que fazer aquisições ou usar a base, que seria o natural. Bom, continuando aqui. Os clubes que disputam a Série A, B e C poderão protocolar o contrato de seus reforços no boletim BID até às 18. Era até 19, se não me engano, mas tá 18. O único reforço do Timão para 25 foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que chegou em fevereiro após rescindir o seu contrato com o Getafe da Espanha e assinou vínculo com o Corinthians até o final do ano. A primeira janela de transferência de 25 começou em 3 de janeiro e encerrou 28 de fevereiro. Até o momento, os clubes podiam contratar jogadores do mercado nacional e internacional, o que foi o caso do Angileri. O segundo período de contratações foi estabelecido pela CBF para que os atletas com contratos rescindidos ou expirados entre março e abril possam assinar com o novo clube desde que tenham sido registrados em um campeonato estadual. No início de março, desde que registrados, tá? Tinham que estar no campeonato estadual, portanto, não seriam aqueles livres. No início de março, o centroavante João Marcelo, destaque do Guarani, foi oferecido aos empresários ao Corinthians, que poderia contratá-lo aproveitando a segunda janela de transferência do ano. O nome, a priori, ganhou resistência da diretoria. Em entrevista realizada após a conquista do 31º título do Paulistão, Fabinho, executivo, reforçou que o objetivo para o início da temporada era a manutenção. Foi o que aconteceu, né? E aí, lembrando que ontem o Luiz Fabiani
estabeleceu ali que havia mais um em mira, que seria o Matheus Moraes, 24 anos, jogador atacante canhoto, ponta de velocidade, que acabou não dando sequência. Pelo menos não há nenhuma notícia até então de nenhum registro do contrato, até porque pelo curto período foi oferecido, né? Foi consultado, etc. Não seguiu, beleza? Então, sigamos com os nossos meninos. Os meninos têm que jogar. A gente tem que mostrar esses meninos até mês 6, porque depois vai ter que contratar. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.